Graça e a paz do Senhor Jesus. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 25. Nós vamos ler a partir do versículo 27, que diz assim: Cresceram os meninos. Esaú saiu perito, caçador, homem do campo. A Jacó, porém, homem pacato, habitava em tendas. Isaque amava Esaú, porque se saboreava de sua caça. Rebeca, porém, amava a Jacó. Tinha Jacó feito um cozinhado, quando esmorecido veio do campo Esaú, e lhe disse: Peço-te que me deixes comer um pouco desse cozinhado vermelho, pois estou esmorecido. Daí chamasse Edom. Disse Jacó: Vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. E ele respondeu: Estou a ponto de morrer. De que me aproveitará o direito de primogenitura? Então disse Jacó: Jura-me primeiro. Ele jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Deu, pois, Jacó a Esaú pão e o cozinhado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e saiu, e assim desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. Vamos orar. Nós precisamos, meu Pai, de graça do Senhor para compreender as maravilhas da Tua lei, os recados que a Tua palavra nos dá. Nós cremos no seu poder, cremos que ela é exatamente como diz, viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Que o Senhor nos manifeste como em um espelho, que nos faça ver as nossas imperfeições, os perigos às nossas voltas, as nossas deficiências no caráter cristão, e nos molde, meu Pai, segundo os princípios da Tua palavra. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Existe uma situação muito recorrente na vida de toda pessoa que vai traçar a caminhada cristã. Toda pessoa que vai seguir Jesus durante essa vida, vai andar com Deus durante essa vida, que é o fato de que haverá momentos críticos, momentos de tentação, momentos de indecisão, momentos de tudo ou nada, e momentos em que o inimigo e o mundo farão propostas de troca, do tipo pegar ou largar. Nós vamos chamar isso de a tentação do prato de lentilhas. Todo mundo vai passar. Na verdade, até o Senhor Jesus passou. Lembre quando ele foi levado para o deserto para ser tentado pelo diabo, e o diabo fez a primeira proposta e ele resistiu, citando as Escrituras. Veio então a segunda proposta, ele resistiu citando as Escrituras. Veio a terceira proposta, ele resistiu citando as Escrituras. E a última proposta era: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Desista de tudo, troque tudo por alguma vantagem. A Bíblia diz que o Senhor resistiu, mandou que o inimigo se afastasse. E o livro de Lucas diz que aquelas tentações representam toda a sorte de tentação que o indivíduo pode enfrentar. Aqui, nessa passagem em que Esaú, como diz a própria Escritura, desprezou o seu direito de primogenitura, nós vamos ver às vezes como é fácil perder a essência, como é fácil chutar o balde, como é fácil desprezar coisas que deveriam ter o seu valor
avalizado por nós em primeiro lugar, como é fácil desistir de tudo, como é fácil descrer, como é fácil negar a fé. A vida, meus irmãos, sempre vai nos colocar diante de escolhas. Mas vamos pensar, esse negócio do prato de lentilhas, eu não gosto de lentilha. Tem umas comidas que a Bíblia cita, eu fui comer quase tudo. Uma vez eu vi que Jesus comeu peixe e mel, eu digo, vou comer. Ah, ô coisa ruim, né? É ruim, como não? É ruim. Eu não gosto de lentilhas. Eu tentei, né? Lentilha para mim é meio como carne de soja. Você tem que me convencer, porque não, ainda não sintonizei bem com lentilhas. Não sei como Jacó fez o cozinhado. Só sei que para Esaú aquilo representava muito. Então vamos transpor isso para a nossa cultura. Vamos esquecer lentilha, porque eu sei que você, pela cara de vocês não são comedores de lentilha, né? Quantos comem lentilha aí recorrentemente? Digam amém. Quantos alguma vez já comeram lentilha na vida? Quantos nunca comeram lentilha? Digam amém. É nós. Então vamos esquecer esse negócio de lentilha. Vamos pensar em galinha caipira. Agora estou falando sua língua, né? Vamos pensar num cozidão, né? Vamos pensar no seu prato preferido. Vamos pensar numa picanha na chapa. Entre ao ponto e mal. Entre ao ponto e bem passada, né? Aí agora peguei pesado, né? Agora foi duro esse negócio, né? Vamos pensar em costelas de tambaqui sem espinha nenhuma, com um pouco de sal grosso, feito na brasa, e quando ela sair quente, você joga um pouquinho de limão em cima. Vamos pensar nisso. Agora foi ruim, né? Agora peguei muito pesado. O Esaú devia gostar muito daquela coisa e ele chegou com fome. Chegou exausto. Diz a Bíblia, esmorecido, acabado. Ele era caçador. Os caçadores às vezes perdem a noção, né? Vão caçar e não matou nada, e o tempo foi passando e voltou esmorecido. E aí, coisa de irmão, né? Esaú fez aquelas costelas de tambaqui na brasa com limão e sal grosso. E quando imagina você chegar esmorecido e ver aquilo. Fala, dá para mim? Dou não. Jacó é ruim. Dou não. Não, você tem um irmão assim? Dou não dou mesmo. Não dou. Só dou se você jurar que você abre mão do seu direito de primogenitura. Se Esaú fosse uma pessoa sensata, ele poderia dizer assim, não, eu vou fazer o meu cozido, não vou cair nessa não. Pelo contrário, olha a frase do homem, estou a ponto de morrer, de que me aproveitará o direito de primogenitura. Esse é o Esaú. Troco o meu direito de primogenitura pela picanha na chapa. E com juramento, para garantir que a coisa ia funcionar. Com juramento, desprezou o seu direito de primogenitura. Queridos, talvez a frase mais assustadora desse texto seja a primeira frase. Os meninos cresceram. Isso é perigoso. Quando é criança, quando é gugu dadá, apenas dá trabalho. Mas quando diz assim, os meninos cresceram, viraram adolescentes, viraram jovens, agora vão ter que fazer escolhas. Os meninos cresceram.
problema à vista. Muitas vezes nós podemos ser colocados diante do nosso prato de lentilhas, do nosso filé à parmegiana preferido, se você me entende, alguma coisa muito apetitosa à nossa carne, à nossa alma, ao nosso ego, e a proposta será trocar isso por tudo aquilo que nós consideramos de mais valioso. Isso que Esaú está fazendo é desastroso, porque ele está abrindo mão do direito de primogenitura da família de Abraão. É a família mais importante do mundo. É a família mais importante de todos os tempos. É através dessa família que virá o Senhor Jesus. É através dessa família que sairia uma bênção que abençoaria todas as famílias da terra, que é o Senhor Jesus, morrendo na cruz, derramando seu sangue pelos nossos pecados. Essa família seria uma grande descendência, seria uma grande bênção e possuiria uma terra muito especial. O que Esaú diz sobre o direito de primogenitura dessa família? Passa a galinha caipira. Eu estou cansado mesmo, de que me serve isso aí? Isso aí não tem valor para mim. Antes da gente analisar o peso dessa frase, vamos pensar no perfil de Esaú. Quem é essa pessoa que troca tudo por um cozidão? Quem é essa pessoa que troca tudo por um momento de prazer? Quem é essa pessoa que troca tudo por um x-tudo, meu Deus do céu? Quem é esse maluco? Quando nós vemos suas características, uma das primeiras características é que Esaú é uma dessas pessoas que tem o perfil de vítima. Ele foi forçado a trocar o direito de primogenitura? Não. Ele poderia recusar, sim ou não? Mas ele tratou com desprezo aquilo que devia ser considerado sagrado. Mas olha o que ele diz no capítulo 27, versículo 34. Qual é a interpretação dele mesmo sobre esse fato? Diz assim: como ouvisse Esaú tais palavras, capítulo 27, versículo 34, bradou com profunda amargor e lhe disse: abençoa-me também a mim, teu pai. Respondeu-lhe o pai: veio teu irmão astuciosamente e tomou a tua bênção. Disse Esaú: não é com razão que se chamas Jacó, pois já 2 vezes me enganou. Olha a vítima. Me enganou, tirou-me o direito de primogenitura. Ai, meu pai do céu. Como eu sou vítima. Tirou-me o direito de primogenitura e agora usurpa a bênção que era minha. Esse é o Esaú. Ele é uma vítima. Também vamos ver no perfil de Esaú que ele é uma pessoa rancorosa. Versículo 41 diz assim: passou Esaú a odiar a Jacó por causa da bênção com que seu pai o tinha abençoado. E disse consigo: vem próximos dias de luto por meu pai, então matarei a Jacó, meu irmão. Não é que ele é um magoadinho, não é que ele é um rancorosinho, ele é um rancoroso perigoso. Ele é daquelas pessoas que guardam por ano uma mágoa, e ele tem no seu coração agora uma decisão: eu vou matar meu irmão. Esaú também é aquilo que podemos chamar de uma pessoa que faz escolhas desastrosas. Olhe comigo no capítulo 26, versículo 34, a Bíblia diz assim: tendo Esaú 40 anos de idade, tomou por esposa a Judite, filha de Beeri, Eteu, e a Bezamate, filha de Elon, Eteu. Ambas se tornaram amargura de espírito para Isaque e para Rebeca. Se você for ainda no capítulo 28, versículo 6,
Vendo, pois, Esaú que Isaque abençoara a Jacó e o enviara para Padã-Arã, para tomar de lá a esposa para si, e vendo que ao abençoá-la lhe ordenara, dizendo: não tomarás mulher dentre as filhas de Canaã, e vendo ainda que Jacó, obedecendo a seu pai e a sua mãe, fora a Padã-Arã, sabendo também que Isaque, seu pai, não via com bons olhos as filhas de Canaã, foi Esaú à casa de Ismael, e além das mulheres que já possuía, tomou por mulher a Maalate, filha de Ismael, filho de Abraão e irmão de Nabaiote. Esse é o Esaú. Até no casamento, suas escolhas são erradas. Aquela família, meus irmãos, devia se preservar. O seu pai, Isaque, tinha a preocupação de que eles não casassem com as cananeias. Nós vamos ver isso como uma linha bíblica. Sim, você deve ser muito criterioso no seu casamento. Os cananeus eram devassos. Os cananeus não temiam ao Senhor. Você quer olhar o perfil dos cananeus? Leia, por exemplo, Levítico capítulo 18, Levítico capítulo 19, onde as abominações sexuais e outros costumes que eles tinham, e a ponto de Deus dizer: é por estas coisas que eu estou lançando esse povo fora, é por estas coisas que eu estou expulsando esse povo da sua terra. E Esaú vai escolher suas esposas de quem? Desse povo. Dos ismaelitas, que já era um negócio meio complicado, mas escolheu também de entre os cananeus. Escolhas desastrosas. Você é criterioso no casamento? Você é criterioso nesse relacionamento tão importante para a sua vida? Algumas pessoas, o único critério é se a pessoa é bonita, ou se a pessoa tem dotes corporais que lhe chamem a atenção. E baseado nisso, você faz as suas escolhas. É só isso. É só isso. Alguns fazem escolhas especificamente baseado numa parte do corpo. Porque tem um olho azul. Então é isso. Esse é o critério. Porque tem peitão. Então é isso. Porque tem bundão. Encontramos agora o segredo da felicidade, né? Tem um filósofo que diz que todo ser humano que casa com uma pessoa por causa de uma parte específica do corpo já é em si mesmo um pervertido e precisa de tratamento. Porque isso não é a pessoa, nem de longe isso é a pessoa, não é não é a pessoa. O olho da pessoa não é a pessoa. O cabelo da pessoa não é a pessoa. O tórax da pessoa não é a pessoa. Isso é um aspecto físico da casca que ele tem por algum tempo, né? Ninguém sabe há quanto tempo, que ainda tem aqui nesse mundo. Os critérios de Esaú são mais macabros ainda. Eu vou casar porque elas são cananeias e porque meu pai odeia isso. Esses são os critérios dele. Já que ele falou para não casar com as cananeias, já que o Jacózinho, né, vai casar com lá do outra estirpe, então eu vou casar com essa mesmo. É só para fazer raiva ao meu pai. Irmãos, Jacó também é uma pessoa que nós podemos dizer deixou um fruto mau, porque a Bíblia trata com um povo chamado Edom. É um povo ruim, é um povo mau. Os edomitas são inimigos declarados de Israel, apesar de serem aparentes, e eles são descendentes de Esaú. Edom significa mais ou menos esmorecido. Talvez isso é em homenagem ao fato de que Esaú estava esmorecido atrás do seu X-Bacon e trocou aquilo pelo direito de primogenitura. Os salmos dizem que Edom se alegrava quando Israel se dava mal. O Salmo 37 chega a mencionar isso. O povo de Edom dizendo para os inimigos: vão lá, arrasem, acabem com isso. Tudo isso por
por causa de um prazer momentâneo, por causa de uma escolha mal feita, por causa de trocar o seu direito de primogenitura por um prato de lentilhas. Agora vamos pensar nesse prato de lentilhas. O prato de lentilhas representa tudo aquilo que pode destruir você, simples assim. E de alguma maneira, e eu estou falando de destruir no sentido de que você fez a escolha por aquele caminho. Não é uma destruição que está além da sua consciência, do seu raciocínio. Você escolheu, você decidiu. E Esaú vai trocar todo o seu direito de primogenitura na família mais importante da terra por um prato de lentilhas. Poxa vida, às vezes você está vivendo uma situação exatamente assim. Algum pratão de lentilhas saboroso está sendo oferecido a você em troca de coisas sagradas, em troca de coisas que você deveria considerar sagradas, coisas que o próprio Deus considera sagradas. Então, de um lado está a sua vida, está a sua caminhada cristã, está o seu equilíbrio, do outro lado está aqui, prato de lentilhas. Essa é a história da luta contra o pecado. Lembra de Eva? Satanás chega e diz: olha, pode provar, pode comer, porque no dia que comer, seus olhos serão abertos, você vai ser como Deus. E Eva focou, concentrou-se em aspectos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Diz que a árvore era boa para dar entendimento, árvore desejável e árvore agradável aos olhos. São aspectos. No caso do prato de lentilhas de Esaú, eu fico pensando num aspecto, por exemplo, o cheiro. Cheiro de comida é complicado, né? O cara chegou cansado, esmorecido, já sentiu o cheiro, né? É o tambaqui com sal, meus irmãos, ele está acabado. Você deve pensar, às vezes você é tentado a ver Esaú como uma vítima. Existia 1 milhão de caminhos, mas ele só quis a satisfação imediata dos seus desejos. O que ele pensa sobre o resto? Tô nem aí. Algumas pessoas trocam toda a sua história, toda a sua vida cristã, todo o respeito, toda a decência por satisfação imediata dos seus prazeres. Mas estava cheiroso, estava bonito, eu olhei, eu não resisti. Em 1 Coríntios capítulo 10, diz que não nos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos dará o alívio. Agora, você é assim? Os sentidos, a satisfação imediata de prazeres fazem você chutar o balde? Algumas pessoas trocam a família pela satisfação imediata de algum prazer. A família, a história, a sua caminhada de fé pela satisfação imediata de algum prazer. Agora, nós precisamos entender também o que diz o Novo Testamento sobre Esaú. Vamos comigo para Hebreus capítulo 12. O livro de Hebreus, capítulo 12. Era uma sequência falando sobre santificação. E de repente Esaú entra no assunto
Hebreus capítulo 12, versículo 16, diz assim: e não haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual, por um repasto, vendeu o seu direito de primogenitura. Pois sabeis também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. De que o texto aqui chama Esaú? Chama-o de impuro e profano. O profano é alguém que despreza aquilo que é sagrado. Qual é a definição de sagrado? Qual é a minha escala de valores em relação às coisas da vida? Eu devia começar com o seguinte pensamento: eu devo valorizar aquilo que Deus valoriza. Se Deus diz que algo é sagrado, então é sagrado. Se Deus diz que certos conceitos são inegociáveis, então são inegociáveis. Ele era impuro e profano. Agora, interessante, a Bíblia diz que Esaú buscou arrependimento, quis forçar uma bênção, mas ele não encontrou o arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Isso aqui é muito duro para pessoas ouvirem e pensarem assim: poxa, Esaú quis se arrepender, mas não deu para se arrepender. Eu não entendo todas as linhas desse mistério, mas uma eu entendo. Eu entendo que o arrependimento é concedido por Deus. E quando a Bíblia fala de arrependimento verdadeiro em relação à conversão, em relação a mudar de vida, esse arrependimento é concedido por Deus. Só funciona quando é operado por Deus. A Bíblia diz que Jonas foi pregar aos ninivitas e eles se arrependeram com pano de saco e cinza. E o Novo Testamento diz que o arrependimento foi concedido aos ninivitas. O que é o arrependimento, meus irmãos? Arrependimento é um pouco diferente de remorso. Arrependimento, na língua em que foi criada essa palavra, significa mudança de mente. Quando uma pessoa tem a sua mente mudada, então ele se converte. Esaú nunca teve a sua mente mudada. Ao invés disso, ele se colocava numa postura de vítima. Ao invés disso, ele arranjava desculpas para a sua vida irresponsável. Ao invés disso, ele foi dando lugar às suas mágoas, e a sua própria descendência depois, em sequência, passa a desejar o mal para a descendência de Israel, porque ele nunca experimentou o arrependimento. A Bíblia diz certas coisas sobre arrependimento. Diz que o arrependimento, segundo Deus, o arrependimento para a vida, ele produz uma tristeza. Às vezes as pessoas não gostam disso, mas um arrependimento verdadeiro vai fazer você ficar triste em relação à tua situação de pecado, às tuas agressões voluntárias à santidade de Deus, mas depois esse arrependimento produz um fruto específico, um fruto ideal. Eu queria perguntar: você já se arrependeu? Numa escala de 0 a 10, que valor você dá na sua vida ao arrependimento? Você se arrepende dos seus pecados? Estamos numa época em que é bonito dizer: eu não me arrependo de nada do que eu fiz, só me arrependo do que eu não fiz. Não tá na moda dizer isso? Eu
não me arrependo de nada. Uma vez eu vi uma pessoa, um torturador da época do período militar, ele sendo entrevistado sobre arrependimento, ele disse: eu não tenho vocação para Maria arrependida. Eu não tenho vocação. Outro dia eu vi um menino desses de malhação, esses meninos que sabem das coisas tudo, dando uma entrevista, falando: eu não me arrependo de nada. Não me arrependo de nada que eu fiz na vida. Mas o que sabe esse menino? O que sabe esse menino? Se você é dessas pessoas que fez coisas erradas, faz coisas erradas e não se arrepende, a ciência tem um nome para isso: é psicopata. Não é? Você faz coisas erradas e não se arrepende, isso é uma doença. Você perdeu o senso dos valores. Você não sabe mais julgar as coisas. Você não tem mais emoções de humano. Se faz coisas erradas e não se arrepende, isso é complicado. Os psicólogos modernos odeiam falar sobre culpa. Porque nós não queremos enfatizar a culpa. Eu quero lhe dizer o seguinte: se fez alguma coisa errada, sinta-se culpado. Isso é bom. Isso é sinal que ainda tem um ser humano aí dentro. Porque o problema é quando você começar a fazer coisas erradas e não se sentir mais culpado. Arrependimento é tão importante que é a primeira mensagem de Jesus. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. De um lado eu tenho Jesus dizendo: arrependa-se, o tempo está próximo. Do outro lado você tem um menino da malhação dizendo: não se arrependa de nada. Eu não me arrependo de nada. Com quem você vai ficar? Com Jesus? Ou com o cara do cinema, com o ator global, com o menino da malhação, ou com a voz do mundo? Esaú não achou arrependimento, a culpa era dele, Deus não lhe concedeu o arrependimento. Nunca houve uma avaliação correta das coisas que ele fez. De que a Bíblia o chama? De impuro e profano. Deixa eu traduzir para você alguns pratos de lentilha, algumas galinhas caipiras, cozidões, filés à parmegiana, lasanha. Algumas coisas que são colocadas às vezes diante de nós. Às vezes é uma pessoa. A gente que troca tudo por uma pessoa, né? Uma pessoa do sexo masculino ou feminino, bonita, atraente, né? E aí todos os seus valores acabam diante daquele ser. E o resto, você faz como Esaú. Às vezes, é por um estilo de vida. Existem certos estilos de vida que as pessoas gostariam de ter e trocam tudo, trocam família. Eu vejo, por exemplo, tem gente que a vida é moto, não é? Não tem essas pessoas? Minha vida é minha moto, né? Moto, motocross, motobike, moto, qualquer coisa. Moto. Minha vida é minha moto, né? E por causa dessa moto, não tem família, não tem filho, não tem nada, vai brigar com a esposa, vai trocar a esposa pela moto. Outras pessoas estão sendo colocadas diante de um prato de lentilhas muito suculento. Vantagens financeiras. Vantagens financeiras colocadas diante de você. Coisas ilícitas, prêmios ilícitos desse mundo. E aí você vai trocar tudo por isso. E o resto, você diz como Esaú: estou nem aí. De que me adianta? Essas horas vêm para mostrar quem realmente somos nós. Esaú não era de Deus. Esaú não era um homem arrependido e tomou o seu próprio caminho. Eu queria encerrar mostrando como Jesus reagiu à tentação de um prato de lentilhas ou vários que Satanás colocou na sua frente. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 4.
Bíblia diz assim: a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Eu não estou dizendo para você jejuar 40 dias e 40 noites, mas preste atenção, cuide da sua vida espiritual. Cuide. Há momentos na vida muito decisivos, muito decisivos. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Vamos chamar essa tentação de a tentação de satisfazer as necessidades imediatas. Jesus está com fome, muito mais que Esaú. Pão é atraente, e o diabo diz: se você é o filho de Deus, faça isso. E ele responde citando as escrituras. Então o diabo o levou à cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão em suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Vamos chamar isso de a tentação de querer aparecer. Muitas pessoas não resistem a essa. Pula da ponte, vai surfar no ônibus, vai surfar no trem, grava um vídeo comendo barata. Não tem esse negócio agora, pessoal? Pessoal que é discípulo do... Como é o nome do cara? O Zóio, né? Alguém já viu os vídeos do Zóio? É Zóio alguma coisa. Alguém conhece o Zóio? Quem conhece o Zóio? Como é o nome do cara? É Zóio qualquer coisa. Pode falar, Pedro. Como é o nome do Zóio? Everson Zóio. O Zóio vai e come barata. As pessoas: vou comer uma barata também, né? O Zóio leva um choque elétrico. As pessoas: vou levar um choque, né? Que legal seguir o Zóio. É bacana demais. Cuidado, seu filho pode ser discípulo do Zóio, você nem faz ideia, né? A tentação de querer aparecer, mas aí continua. Levou ainda o diabo a um monte muito alto e mostrou todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Com isso o diabo o deixou, e eis que vieram anjos e o serviam. Irmãos, é muito importante que nós entendamos esse estágio da vida de Jesus. Ele estava se preparando em jejum para esse grande momento. Estava cuidando da sua vida espiritual. Ele resistiu todos esses pratos de lentilhas, citando a palavra. E depois de 3 tentativas, o diabo o deixou. Jesus volta extremamente fortalecido. E no versículo 17 diz: daí em diante, passou a Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. E daí para frente, irmãos, toda a trajetória de Jesus é em direção à cruz. Ele foi para a cruz por você. Rejeitou os prêmios desse mundo. Rejeitou a glória desse mundo, em troca de uma glória muito maior que lhe estava proposta. Essa análise às vezes é desproporcional. Um X-Bacon pela vida, não é? Uma emoção pela vida cristã. Um prato de lentilhas pela família. E quantas pessoas estão cedendo aos pratos de lentilhas desse mundo? Só pense em tudo que Esaú poderia ter feito. Pense, ele não foi obrigado, ele não era obrigado a ceder aquilo, ele não era obrigado. Você não é obrigado a pecar.
Você que, por exemplo, luta contra um vício, você não é obrigado a ter recaídas. Eu sei que a dor é grande, que a luta é intensa, mas você não é obrigado. Não há tentação que Deus não mostre um escape, que você não possa sair, que você não possa suportar. E pense em Jesus, ele foi tentado muitas vezes a desistir da cruz. Até seus discípulos diziam: isso não vai te acontecer, isso não vai te acontecer. Mas o que ele fez? Ele foi até o fim. Hoje, meus irmãos, Deus quer desafiar pessoas a reverem seus valores. Quem sou eu? Quem sou eu? Eu me rendo por um prato de lentilhas? Eu me rendo por uma mocinha bonita que apareceu na cidade? Eu me rendo a uma proposta financeira indecorosa? Eu me rendo a um amor da internet? Eu me rendo a um desejo de vingança e esqueço todos os meus princípios cristãos e me torno um Esaú endiabrado? Eu me rendo ao quê? Quem sou eu? Hoje Deus pergunta: quem é você? Você chuta o balde? Você troca tudo pela satisfação dos prazeres imediatos? Reveja seus valores, irmão. Ou você está caminhando para a destruição total de tudo aquilo que Deus considera sagrado na tua própria vida? Mas hoje à noite, Deus também desafia pessoas a pensarem em Jesus. Durante os seus 33 anos, quantas oportunidades de desistir, mas ele não desistiu. Ele foi lá por você e apresentou um sacrifício aceitável a Deus. Foi morto na cruz, foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia e disse aos seus discípulos que eles deviam levar o evangelho ao mundo. O evangelho era que Deus agora quer reconciliar pessoas consigo, baseado nisso que Jesus fez. Ele disse em Marcos capítulo 16, versículo 15: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, e quem não crê será condenado. Algumas pessoas trocam sua vida eterna por um prato ou por um rodízio de lentilhas que o mundo está aí oferecendo. Mas Deus tem falado ao seu coração. Deus tem começado a operar arrependimento em seu coração a partir da palavra. Então creia na palavra, creia no sacrifício de Jesus, arrependa-se, receba Jesus no seu coração, tenha seus pecados perdoados, seja batizado, viva uma vida frutífera e aprenda que muita coisa nesse mundo é apenas pratos de lentilhas. Vamos orar. Nosso Deus, nós te louvamos porque o Senhor nos fala pela tua palavra, nos exorta, nos faz rever valores, e nós queremos cumprir a tua palavra que diz: não sejamos como Esaú, não sejamos como Esaú. Dá-nos graça, meu Deus, para que não troquemos tudo aquilo que é mais importante para nós e que o Senhor diz que é importante por alguma aventura nessa vida. Tem misericórdia de nós para que não caiamos assim. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém.